Muito bom dia, amáveis amigos e irmãos presentes e os que estão através do satélite Amazonas e internet em diferentes nações. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para esta ocasião, leiamos em Hebreus capítulo 12, versículos 25 ao 29, e diz da seguinte maneira: pelo que diz assim: vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que os advertia na terra, muito menos nós, se desviarmos daquele que adverte desde os céus, a voz do qual moveu então a terra, mas agora prometeu dizendo: ainda uma vez, e moverei não somente a terra, senão que também o céu. E esta frase, ainda uma vez, indica a remoção das coisas móveis como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Assim que, tendo recebido um reino incomovível, retenhamos a gratidão e, mediante ela, sirvamos a Deus agradavelmente com temor e reverência. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Deus abençoe nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. Recebendo um reino inabalável. Assim diz o versículo 28. Assim que vós, tendo recebido um reino inabalável, retenhamos a gratidão e, mediante ela, sirvamos a Deus agradando-o com temor e reverência. Recebendo um reino inabalável. Pode se sentar, por favor. Através da Escritura, nos fala muito de reinos, nos fala do reino de Saul, do reino de Davi, do reino de Salomão, e assim por diante. Nos fala de diferentes reinos de Israel, ou também nos fala de diferentes reinos no Oriente Médio, através da história, e na atualidade ainda muitos existem, e também em diferentes nações da terra. No livro das histórias de história, nós encontramos diferentes reinos que existiram na Europa e também na Rússia e em todos estes lugares, na China, ali na Ásia Maior, Ásia e diferentes continentes e nações. Nos fala de reinos que existiram, e mesmo ainda existem reinos, e mesmo em alguns países que já não existem os reinos, como na Inglaterra, na Espanha e alguns países, mas ainda restam reis. Assim é que o que ficou destes reinos foi essa descendência de reis que ainda existem e fazem um trabalho diplomático em seus países. E o Estado também os sustenta, e assim por diante. Eles têm os seus tratados com o governo de seus países.
Também a Escritura nos fala de reinos em outra dimensão. Encontramos que através da Escritura se fala do reino do maligno, o diabo ou Satanás. E também nos fala do reino de Cristo, nos fala do reino de Deus, nos fala do reino dos céus. Para poder apreciar o reino de Deus e as bênçãos que existem nele para os seres humanos, também é bom saber com relação ao reino das trevas, o qual tem como rei ao maligno, que ele é chamado o diabo ou Satanás. Este reino do maligno começou há milhares ou milhões de anos, pois encontramos que assim como Gabriel e Miguel, eles e outros estão estabelecidos com seus reinos, têm o principado e, consequentemente, ao ter um principado e serem príncipes, são reis deste reino espiritual. Temos a Miguel, o arcanjo, e temos a Gabriel, que são os principais mencionados nas Escrituras. E também temos ao Luzeiro, ou Lúcifer, Lúcifer ou Satanás ou o diabo, da forma que quiserem chamá-lo. Como quiserem chamá-lo. Ele é identificado. E é ele mesmo. Ele atua sempre da mesma maneira. Ele foi colocado aqui na terra. E ele governava sobre o mundo terreno antes de Adão. A civilização que existia era a da raça da serpente, da qual, sem entender ou sem compreender, a ciência descobriu seres de milhares ou de milhões de anos e pensam que essa era a raça humana no seu início. Mas essa era a raça da serpente sobre a qual Luzeiro, Lúcifer, o diabo ou Satanás, ou serpente antiga, como também o chamam, ele era o rei, manifestado através de uma pessoa daquela raça da serpente, porque a raça da serpente era parecida com o ser humano. A única coisa é que não tinha alma. Aí estava a diferença entre aquela raça da serpente, essa raça animal que falava, e assim por diante. Tinha conhecimento também da ciência. Aquela raça pecou diante de Deus, utilizada e enganada pelo próprio diabo, o qual era o príncipe sobre aquela raça, e perdeu a sua forma quando enganou
a Eva no jardim do Éden, o diabo através da serpente, e agora encontramos que aquela raça se converteu em um réptil. Mas restaram alguns rastros. Uma mistura existe em meio à raça humana, a qual Cristo a identifica como o joio, como os filhos do maligno, e assim por diante, ou os filhos das trevas, os filhos do mundo, e assim por diante, nos quais um espírito do mundo, desta dimensão do maligno, que é a quinta dimensão, entra e habita. E por isso é que o próprio Jesus Cristo chamou a algumas pessoas filhos do diabo. Vosso pai é o diabo. Assim Cristo falava, conhecendo as pessoas. Agora, encontramos que o mundo inteiro, desde que caiu o ser humano no jardim do Éden, caiu preso no reino das trevas. E porquanto o reino das trevas está sentenciado a desaparecer, vejam, a morte, o diabo a trouxe e entrou a raça humana através do pecado original ali no jardim do Éden. E, consequentemente, a raça humana se fez mortal. Mas de onde veio? Da serpente antiga, que é o diabo e Satanás. Ali, ele trouxe a morte para a raça humana. É como quando uma pessoa está se afogando, tenta se agarrar de alguma coisa, e se houver outra pessoa, a agarra, e a outra pessoa se afoga com ela se ele não souber nadar. Ou como algumas pessoas que dizem ou pensam que se ele vai ter problemas, terá algum acidente ou algo desse tipo, tenta levar com ele no problema a todas as pessoas que ele puder. E assim é o diabo e os filhos do maligno. Mas os filhos de Deus, porquanto vão viver eternamente com Deus, no reino de Deus, tratam de levar com eles a todos que puderem para o reino de Deus, através da pregação do Evangelho de Cristo, para que todo aquele que ouve e crê, ao nascer a fé de Cristo na sua alma, ou receba a Cristo como Salvador e obtenha salvação e vida eterna. E assim é como se manifestam ambos os reinos. Os que são do reino das trevas tentam arrastar ao reino das trevas a todos os que puderem, com todas as coisas que existem, que levam à perdição da alma do ser humano. E existem tantas coisas neste mundo que apartam o ser humano de Deus, que os seres humanos têm que andar
com os olhos espirituais abertos, para não serem contaminados com as coisas que apartam o ser humano de Deus, e levantar as suas cabeças ao céu a Deus, para buscar a Deus e todas as coisas de Deus que Deus tem para os seus filhos nesta terra. Por essa causa é que Deus ensinou a Israel através do profeta Moisés que a história da manifestação de Deus para a libertação de Israel fosse ensinada aos filhos, os pais ensinassem aos filhos e ensinassem aos seus netos e bisnetos e assim por diante, para que tivessem memória do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó e da liberação ou redenção que realizou com Israel, o qual vem então a ser não somente uma história, senão também profecia do que Deus faria para uma nova dispensação. O que fez para a dispensação da lei, então o faz para a dispensação da graça, para a libertação de todos os filhos e filhas de Deus, que são os que têm a promessa, como Israel a tinha, para serem libertados do reino das trevas, do Egito, o qual tinha escravizado aos hebreus. E Deus fez a promessa a Abraão no capítulo 15, versículos 12 ao 19. Fez a promessa a Abraão de que a sua descendência estaria escrava em terra alheia. E quando já estavam escravos em terra alheia, aquela terra alheia era a do país do Egito, mas que estariam ali por 400 anos. E depois dos 400 anos, Deus os libertaria com mão forte, ou seja, com a manifestação do poder de Deus, castigando àquela nação, ao rei, todo o seu reino e todos os exércitos do faraó e todo o povo que oprimia aos hebreus. Este foi o primeiro êxodo. E o reino de Deus então estava com Israel. Foi uma batalha grande, mas Deus e o seu reino obtiveram a vitória. O reino do Egito tinha a sua religião oficial, que era a religião pagã. Israel cria no Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, no verdadeiro Deus, mesmo que houveram alguns que se contaminaram com o paganismo e levavam também a idolatria. Por isso, houve o bezerro de ouro ali no Monte Sinai, aonde Deus estava dando a lei do reino de Deus para Israel. E então ali vem um grupo de hebreus que foram inimigos de Moisés e, consequentemente, de Deus. E outras pessoas, porque também saíram gentios que eram escravos e outros que viviam ali no Egito. E quando viram a oportunidade para saírem livres, saíram com os hebreus, com os judeus naquele êxodo.
Vean que en el Sinai Vejam que no Sinai são puestas delante del pueblo colocados diante do povo dos religiones. duas religiões. Moisés trajo Moisés trouxe al pueblo ao povo, al Dios verdadero, ao Deus verdadeiro e às suas leis pero divinas. por otro lado, Mas, por outro lado, outro grupo trajo trouxe la religión pagana a religião pagã del becerro de oro. do bezerro de ouro. Religião que Pasó a Egipto, pero que passou ao viene de Egito, Babilonia del tiempo de Nimrod, mas vem da Babilônia, do tempo de Nimrod, donde adoraban aonde adoravam al becerro ao bezerro allá ali en Babilonia, na Babilônia, de lo cual algún día do qual em algum dia estaremos hablando estaremos falando cuando ustedes tengan vocês la carpa catedral. tiverem a tenda catedral. Para ese tiempo he sido Para este tempo, fui convidado algunas conferencias para ditar algumas conferências e, en nombre de la gran carpa catedral en Puerto no nome da Gran Carpa Catedral de Porto Rico, Rico, extendí la invitación eu estendi o convite al rabino ao Gran Rabino de parte da parte de todos ustedes, de todos para que vocês, usted también para que também la esteja dedicación na dedicação ou de la inauguração carpa catedral. da grande tenda catedral. Y ya ustedes E vocês vieron la respuesta y já escucharon viram a resposta e escutaram la contestación a del resposta gran rabino. do Gran Rabino. Está esperando Está la esperando invitación. o convite Cuando esté quando ya levantada já estiver levantada a grande tenda catedral. catedral. Ese es un proyecto Este é um projeto muy importante muito que importante ustedes están llevando a cabo en que favor, vocês estão realizando a favor, no solamente de não Cayey, somente de sino Caieiras, senão de todo Porto Rico e de toda la raza humana. de toda a raça humana. Porque va a llegar el tiempo Porque chegará um tempo en que em que Deus Deus va a manifestarse grandemente vai se manifestar grandemente a favor a favor de los seres humanos, dos seres humanos, porque va a durar un tiempo, una etapa porque virá difícil. um tempo, uma etapa muito difícil para a raça humana. Ya vemos Estamos vendo muchos problemas muitos problemas políticos, políticos, problemas militares problemas a militares causa por causa de las relaciones políticas das relações políticas que no van bien con algunos países que não andam bem, como em alguns países, e eso va a causar isso causará una tercera guerra mundial uma terceira guerra mundial, atómica. a qual será atômica. Y es mejor estar consciente E é melhor de lo que va a estarmos pasar, conscientes do que vai no acontecer, que él le sorprenda e las não cosas que a uno. surpreenda as coisas a alguma pessoa e a pessoa não estar preparada. Também La situación económica a situação econômica está muy difícil está muito difícil a nivel mundial. a nível mundial. Y cada día E a cada dia la situación a situação se va poniendo vai más difícil. ficando mais difícil. Cuando se cree que ya Quando creem que já se llegó la solución, chegou porque a se está solução llegando, ou que está chegando a solução, de momento surge otro problema, surge outro se problema atrasan las cosas. e as coisas se atrasam. Y en cuanto al medio ambiente, E quanto ao meio ambiente, las noticias no son muy buenas. as notícias não são boas. El ser humano con sus O adelantos ser humano, com científicos, seus avanços ha dañado científicos, el medio ambiente. danificou o meio ambiente e, Por consiguiente, consequentemente, lo que se ha sembrado o que é semeado dará una cosecha uma colheita de grandes de grandes problemas en problemas el medio ambiente. no meio ambiente. Calentamiento global, Aquecimento global, lo cual
o qual ocasiona com que os polos se derretam e que o nível dos mares aumentem, ou do mar. E, consequentemente, os litorais correm grave perigo. Muitos litorais vão desaparecer. E a Escritura diz: eu darei o pagamento aos dos litorais, assim que existe uma sentença divina na Escritura. Os maremotos, por outro lado, destruirão muitos litorais e, sobretudo, no continente americano e, consequentemente, também na Ásia, porque o que divide a Ásia do continente americano é o Oceano Pacífico. E, consequentemente, estão perto. Daí também virá os problemas da Terceira Guerra Mundial. Do outro lado do mar, o rei do norte, Rússia. Por isso, temos que vigiar, também estar em dia das coisas que estão acontecendo no mundo. Tudo isso nos ajuda para compreender que não há esperança neste mundo a não ser a vinda do Senhor para o último dia, para a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação dos que estão vivos crentes em Cristo, no corpo místico de Cristo, nosso Salvador, que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a que tem a promessa da segunda vinda de Cristo, para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Este mundo, desde a queda do ser humano no Jardim do Éden, tem estado nas mãos do maligno e tem sido governado pelo reino das trevas. Por isso, no capítulo 4 de São Lucas e capítulo 4 de São Mateus, quando o diabo demonstra os reinos deste mundo a Cristo e diz que ele lhe daria se ele prostrado o adorasse, o diabo diz, porque a ele, ao diabo, lhe foram dados. Quando? Ali, com a queda do ser humano no Jardim do Éden, ali ele os enganou e se apoderou deste mundo. Adão era o rei deste mundo e Eva era a rainha com Adão e perderam o reino. Um golpe de Estado. Foi o que o diabo fez ali a Adão e Eva. E o reino passou então às mãos do maligno, o reino deste planeta Terra, mas o título de propriedade regressou às mãos de Deus. Adão tinha, mas o diabo não o podia pegar. Deus o pegou. E este é o livrinho
selado com 7 selos na destra de Deus. Em Apocalipse capítulo 5, versículos 1 en adelante. em diante. Porque Dios Porque Deus es el dueño original é o dono original del título de propiedad. do título de propriedade. Ese librito Este livrinho sellado selado con 7 sellos. com 7 selos. El que tenga ese título de propiedad O que tiver este título de es propriedade el dueño é o dono legal legal del planeta Tierra. do Por planeta consiguiente, Terra e, consequentemente, do reino deste planeta Terra. aunque el diablo tiene Mesmo que o diabo tem el reino, o reino reina sobre este planeta, ou reina sobre este planeta Terra, não es legal. é de forma legal, Porque no tiene el título. porque ele não tem o título de Es propriedade. como cuando a una É persona como se quando uma pessoa mete se en coloca una propiedad privada em uma propriedade y hace privada una casa ahí. e faz ali uma casa. Él Ele puede decir que es el dueño, pode dizer que é o dono, pero el dueño es el mas que o dono é tiene aquele que la tem o escritura título de a propriedade, su nombre de esa propiedad. a escritura no seu nome desta propriedade. Pero si pasa cierta Mas cantidad se de passar tiempo, uma certa quantidade de tempo, entonces então, en corte na corte, presenta apresenta ciertos argumentos certos argumentos de que lleva tantos de que já tem tantos y anos trata e trata de hacerse dueño de se fazer dono legal legal de esa propiedad dessa propriedade que el tribunal, que o tribunal, la corte, a corte, lo declare dueño. lhe declare dono por causa do tempo que está vivendo aí. E então Surge una escritura surge uma escritura a favor de esa persona. desta pessoa. Y eso es lo que el diablo ha estado tratando. Isso é o que o diabo tem tentado fazer. Lograr eso, Conseguir isto. pero en el cielo Mas no céu está el título está o título original de propriedade. no solamente del planeta Tierra, sino de los cielos y de la tierra. Não somente do planeta Terra, mas também dos céus e da terra. Vean cómo se reflejó Vejam como se refletiu ahí en Isaías capítulo, ali em Isaías capítulo 14 e também el capítulo 27, no capítulo 27 e 28, 28 de Ezequiel. se reflejó el diablo O diabo se refletiu esos reyes naqueles reis que aparecen ahí que aparecem ali mencionados. mencionados. El diablo ha querido ser O diabo tem tentado ser não somente o rei deste planeta Terra, senão o rei del universo completo. do universo completo. Deseó Desejou subir al cielo y sentarse subir ao céu e se assentar en el trono no trono celestial. celestial. Por esa batalla Cristo se la Mas ganó, essa porque batalha Cristo a venceu, Cristo murió, resucitó porque y Cristo subió al morreu, cielo, ressuscitou e se subiu ao céu e se assentou trono celestial. no trono celestial à destra de Deus. Ya esa la perdió. Essa ele já perdeu. Estará lutando para se assentar no trono de Davi, o trono do reino terreno. Essa é a batalha agora, para o qual ele tinha que ter o título de propriedade, pegá-lo da destra de Deus, trazê-lo à terra e entregar ao instrumento no qual ele se fizer carne, que será o anticristo, mas não conseguirá. A Escritura já dá o testemunho de que o que tomará o título de propriedade será Cristo, para fazer a obra de reclamação de tudo o que ele redimiu com seu sangue precioso, incluindo o planeta Terra, incluindo Israel e incluindo a todos os que o receberam como único e suficiente Salvador.
Por isso, a Escritura nos fala del reino de Dios, do reino de Deus, también nos habla como também nos fala del reino del maligno, do reino do maligno, do de reino las tinieblas. das trevas. Comenzó la guerra A guerra começou, a batalha, a en luta el cielo no céu y ha continuado en la e tierra continuou na terra. la batalla, la A guerra batalha, a guerra entre ambas dimensiones, entre ambas dimensões. la dimensión de Dios, A dimensão de Deus, la dimensión de Cristo, a dimensão de Cristo, luchando lutando contra el diablo, o diabo. la dimensión del A diablo, dimensão do que es la diabo, que é a dimensión, quinta dimensão. la dimensión del infierno, la dimensión de las tinieblas. A dimensão do inferno, a dimensão das trevas. E, A través de la predicación del através da Evangelio de pregação do Evangelho de Cristo, Cristo, han estado siendo libertados en el segundo têm éxodo, sido libertados no segundo êxodo, que é espiritual, siendo libertados sendo del libertados do reino reino das trevas e levados ao reino de Cristo, de Cristo, al reino de luz, ao reino de luz, al reino de vida, ao reino de vida eterna, siendo restaurados sendo restaurados assim a su tierra, à sua terra, ao seu reino, ao reino de Deus, ao reino de Cristo, com vida eterna. Por eso es que Cristo Por dice, isso é que Cristo disse: que yo mi palabra o que ouve a minha palavra e crê no que me enviou tem vida eterna, e não virá a condenação, mas passou da morte para a vida. São João capítulo 5, versículo 24. También Cristo dice, Cristo também disse: el que me sigue o que me segue no andará, não andará em trevas, mas tendrá luz. mas terá a luz da vida. Esto es ahí Isto está aí, en em San Juan también. São João também. El Evangelio según San O Juan Evangelho segundo São João nos fala del muito reino de Dios do reino de Deus y del reino e do reino de las tinieblas. das trevas. Y este nos da un cuadro claro E assim nos dá um quadro claro de ambos reinos de ambos os reinos, para que la persona para que a pessoa, en el segundo éxodo del no éxodo, segundo êxodo, o êxodo espiritual, en donde Cristo aonde saca de Cristo las tira do tinieblas reino das trevas a todos a todos os que estão escritos no céu no livro da vida del Cordero. do Cordeiro. En ese éxodo, Neste êxodo, la persona escuchar a pessoa, ao escutar acerca de esa liberación, com relação a essa liberação, como fue como tipificada foi en tipificada el primer éxodo no primeiro êxodo Moisés, com en Moisés, el cual estaba no Dios qual Deus estava libertando el pueblo libertando o povo hebreu, hebreo, e y salían las personas as en pessoas ese éxodo saíam neste êxodo en la mañana na manhã de la Pascua, da Páscoa, luego de haber comido depois de terem comido o cordeiro pascual e ter o sangue aplicado na verga e nos ombreiros das portas das suas casas para a preservação da vida dos primogênitos. la muerte espiritual. A morte espiritual, En el segundo éxodo no segundo êxodo, ha estado tem en el planeta Tierra. estado no planeta Terra. Millones Milhões han muerto espiritualmente, morreram espiritualmente, pero también millones mas han também salido milhões saíram no segundo êxodo, rumbo a la tierra, rumo à terra prometida, al reino de Dios. ao reino de Deus, Y han entrado a la tierra e entraram à prometida terra del prometida Espíritu do batismo do Espírito Santo e, consequentemente, receberam Santo, vida eterna. vida eterna. Cristo a Nicodemo le dice, Cristo disse a Nicodemos: de cierto, em verdade eu te digo, que el que no nazca que o del que não agua y del nascer da água e do Espírito não pode entrar al reino de ao reino de Deus. Dios. San Juan, São João, capítulo 3, capítulo 3, 1 versículo 1 al 6. ao 6. Le debí una escritura por aquí, Eu fiquei de ler uma escritura por aqui,
era a de São João, capítulo 8, versículo 12, que diz: outra vez Jesus lhes falou, dizendo: eu sou a luz do mundo. O que me segue não andará em trevas, senão que terá a luz da vida. A luz da vida eterna, que é o Espírito Santo. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. E Cristo disse que Ele é a luz do mundo. Assim que é a luz da vida eterna, o Espírito Santo, o que é repartido por Cristo a todos os crentes em Cristo. E então tem vida eterna. Obtiveram um novo nascimento e, consequentemente, obtiveram um corpo angelical da sexta dimensão do reino de Cristo, chamado o anjo do Senhor de cada pessoa, que acampa ao redor dos que o temem e os defende. E deste corpo angelical é que os cristãos, quando morrem, vão para viver no paraíso, ao paraíso, neste corpo angelical que se parece com o corpo físico, mas que é jovem, representando de 18 a 21 anos de idade. E então, quando regressam na ressurreição, receberão um corpo físico também, jovem, que representará de 18 a 21 anos de idade. Por isso é tão importante estar esperando a segunda vinda de Cristo à sua igreja para a nossa transformação e a ressurreição dos mortos crentes em Cristo. Esta é a terra prometida para o terceiro êxodo, no último dia, para a entrada ao reino de Deus fisicamente, em corpos físicos, imortais, glorificados e jovens, igual ao corpo glorificado de Jesus Cristo, nosso Salvador. E assim seremos a sua imagem, corpo angelical, e a sua semelhança, corpo físico glorificado. E assim seremos a imagem e semelhança de Deus. Assim é como será restaurada a imagem e semelhança de Deus no ser humano. O reino de Deus terá a vitória também fisicamente no terceiro êxodo, que corresponde a este tempo final. O reino das trevas, com o seu príncipe, o diabo ou Satanás, ou Lúcifer, ou como quiserem chamá-lo, ou a serpente antiga, será derrotado por Cristo. Apocalipse, capítulo 19, mostra isso. E o capítulo 20, versículo 1 ao 3, mostra que o diabo será preso com correntes e lançado no poço do abismo. E será preso ali por 1000 anos. Então ele sairá, será solto novamente e voltará a atuar da mesma maneira. Tentará dar um golpe de Estado
al Mesías, no Messias, que estará sobre o trono de Davi governando, sobre o povo hebreu e sobre todo el planeta o Tierra. planeta Terra, sobre todas as nações. Es que en esos días É que nestes dias ocurrirá acontecerá la resurrección a ressurreição também de todos, de todos os mortos todos los tiempos de todos os tempos passados, no fueron resucitados. que não foram ressuscitados na primeira ressurreição. Ocurrirá la Acontecerá a segunda ressurreição engañará a los mismos que habían e enganará aos mesmos que ele havia enganado em outros tempos. tratará de dar un golpe de estado Tratará de dar um golpe de Estado a Cristo em Cristo y su reino, e no seu reino, pero volverá mas a tener la derrota. voltará a ter a derrota. Fuego del cielo lloverá Choverá fogo do céu y destruirá e destruirá a todo este ejército que este exército con el cual viene que el vem, enemigo de Dios, com el o qual diablo. o inimigo de Deus, o diabo, vem contra Cristo. Y luego E então viene el juicio final virá o juízo final. y E luego del juicio final, depois do juízo final, eternidad a eternidade. para todos Para todos los que salen os que saírem con la bendición de recibir la vida com a eterna, bênção de receber a vida eterna, porque ajudaram iglesia del Señor, a igreja do Senhor Jesus Cristo las diferentes nas etapas diferentes de etapas la iglesia, da igreja, o ayudaron ou ajudaram al pueblo hebreo, a los judíos, ao povo hebreu, os judeus, en algún momento. em algum momento. Así es que, Assim que, y también e também a los hijos de Dios, aos filhos de al Deus, pueblo de Dios, ao povo de Deus, de tiempos pasados, de tempos otras, passados, de outras dispensações, o sea, del tiempo ou de seja, do tempo de Adão até aqui. no sabemos cuánto Não tiempo sabemos durará quanto tempo durará el juicio final, o juízo final, pero mas se va a llevar a cabo. será realizado. Los que salgan culpables Os que saírem y culpados también los que no estén escritos en e el também libro os de que la vida, não estão escritos do céu no livro da vida serán echados en el serão lago de lançados no lago de fogo, fuego, donde onde está, dice la escritura, a Escritura diz que está el anticristo, o anticristo, o sea, la bestia y el ou seja, a besta profeta. e o falso profeta. Porque la bestia y el falso profeta Porque son a besta e o falso profeta lanzados ahí en el lago são de lançados aí no lago de fogo, fuego, al final de la gran tribulación. no final da grande tribulação. Pero los Mas creyentes en os Cristo, crentes em Cristo, nascidos de novo, por la iglesia del Señor Jesucristo, que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo, tienen que temer, não devem ter medo, porque han recibido un reino, porque receberam um reino inabalável, um reino que não pode ser tirado, um reino que não pode ser destruído, um reino que não pode ser conquistado. Este reino inabalável de Cristo é o que conquista todo o reino. Él es Ele é el rey o rei de este reino. deste reino inabalável. Y E os crentes em Cristo são reis e sacerdotes con Cristo com Cristo en este reino. neste reino. Y jueces también. E também juízes, porque os santos julgarão o mundo, e mesmo aos anjos. Es una bendición grande y É privilegio uma grande bênção e grande privilégio al reino incorruptible pertencer de ao Cristo, reino inabalável de Cristo, o nosso Salvador, al cual entramos ao qual entramos na esfera espiritual, a recibirlo como nuestro ao Salvador, recebê-lo como nosso Salvador, bautizados en agua, sermos batizados em água no seu nome e recibir receber el perdón de o pecados perdão de pecados através de Cristo y ser e ser llenos cheios del
Espíritu de do Espírito de Cristo. Así la persona en el Assim a pessoa no campo espiritual entrou ao reino de Deus, foi tirado do reino das trevas, del reino do reino del maligno do maligno, y e foi colocado no reino de Cristo, o reino de luz do nosso amado Salvador. Salvador. Recuerden que Cristo Lembrem-se que es el Cristo príncipe é o príncipe del reino de luz. do reino de luz. Y por eso todos E los por creyentes isso en Cristo todos son os crentes em Cristo hijos de luz. são filhos de luz. No son Não são de las tinieblas, das trevas, senão são hijos de luz, filhos de luz. hijos del reino Filhos do reino de Cristo, el reino de Cristo, o reino de luz. de luz. Por lo cual Pelo que es importante é importante saber lo que está prometido o que está prometido para los hijos de luz para os filhos de luz mencionados por São Paulo em 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, verso 1 versículo 1 en adelante. em diante. Pero acerca de los tiempos, Mas com relação aos tempos e às estações, no tenéis necesidad não tendes a necessidade, irmãos, de que eu vos escreva, porque vós sabeis perfeitamente que el día del que o Señor, dia do Senhor virá, así como ladrón, assim como um ladrão na noite, que cuando digan que quando disserem a y paz seguridad, e segurança, então virá sobre eles destruição repentina, como los dolores, como as dores da mulher em parto, e não escaparão. destrucción repentina, Destruição repentina. una tercera guerra Uma terceira guerra mundial, atômica, volcanes, vulcões, terremotos, terremotos, maremotos y todas estas cosas, e todas estas coisas, lo cual vendrá sobre el reino de las tinieblas y por o qual virá sobre o reino das trevas de las tinieblas. e, consequentemente, sobre os filhos das trevas. Mas vosotros, hermanos, Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. porque los creyentes en Cristo Porque os crentes em Cristo do último dia estarão vigilando. vigiando. Cuando ustedes vean sus Quando vocês virem acontecer estas coisas, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está perto. Cristo disse em São Lucas, capítulo 21, versos versículos, para no deber leer. para não lermos tudo. San Lucas, São Lucas, capítulo 21, capítulo 21, versículo 28 diz: Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, quando começarem, não quando estiverem pela metade, não quando estiverem pelo final, senão quando começarem a acontecer. Quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E já todos esses sinais, estas profecias que Cristo deu, que assinalam o tempo final e que assinalam que a transformação dos vivos está próxima e a ressurreição dos mortos em Cristo em corpos glorificados. Então ele disse: levantai as vossas cabeças, levantar as nossas cabeças e os nossos corações às coisas de Deus, ao céu. Porque a nossa redenção, a nossa transformação
está próxima. la redención del cuerpo, A redenção do corpo, la glorificación, que é o a transformación. glorificação ou transformação. También les dijo una parábola. Também lhes disse uma parábola: olhai a figueira Y todos los e árboles todas as árvores, ou seja, de Israel demás naciones. e as demais nações. Vean cómo está la situación en Israel. Vejam como a situação está em Israel e como a situação está nas demais nações ali no Oriente Médio e em todas as nações Planeta Tierra. do planeta Terra. Israel es la higuera Israel é a figueira y los demás árboles e as son demais árvores las demás naciones. são as demais nações. Quando já brotam, Viéndolo, vendo, sabéis sabeis por vós mesmos que o verão está ya cerca. já está próximo. Así también vosotros, Assim também vós, cuando veáis que quando suceden virdes estas que essas coisas acontecem, sabeis que está que o próximo o reino de Deus. porque el reino de Dios va a Porque o reino de Deus será estabelecido ou ser restaurado en este planeta Tierra. neste planeta Terra. El reino de Dios. O reino de Deus. Dice Primera de Crónicas, Diz 1 de 28, Crônicas, capítulo 28 e capítulo 29, que es que é el reino o reino de Davi. y el trono de Dios en la tierra. E o es trono de Deus na terra é o trono de Davi. Portanto, a restauração do reino de Davi e trono de Davi está próximo. O mesmo Cristo dizia, ensinando seus discípulos a orar, que na oração pedíssemos a Deus a vinda do reino de Deus. Venha o teu reino, faça a tua vontade na terra como no céu. E a vinda do reino de Deus é a restauração do reino de Davi, do qual São Lucas dá testemunho dizendo, no capítulo 1, capítulo 1 de São Lucas, versículo 30 em diante diz, então o anjo disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e agora conceberás no teu ventre, e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai, e reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e o seu reino não terá fim. O trono de Davi é o trono terreno de Deus, e o reino de Davi é o reino terreno de Deus. E estamos no tempo em que o reino de Deus está próximo e a nossa adoção, a nossa transformação, a nossa redenção física também está muito perto. Todos os sinais que assinalam o tempo para o cumprimento destas promessas estão identificados na Escritura e no seu cumprimento em diferentes nações. Portanto, o reino de Cristo é um reino inabalável, ao qual entrou na esfera espiritual milhões de seres humanos que o receberam como único e suficiente Salvador. Entraram ao reino de Deus, entraram à terra prometida do batismo do Espírito Santo, onde obtiveram cada um o seu corpo angelical. E nos falta
la segunda parte, a segunda parte da adoção, adopción física, adoção física, a redenção do nosso corpo, que será a nossa transformação para entrar fisicamente a este reino de Cristo com vida eterna física, para viver com Ele no seu reino por toda a eternidade. aunque la tierra tiemble, Mesmo que a terra trema e os montes se transpassem ao coração del mar o de la mar, do mar, no temerá mal, não temerei mal algum, porque o Senhor estará conmigo. estará comigo. Así también, Assim também, sean estas palabras también essas palavras também sejam de fortaleza de alento e fortaleza alma, para a vossa alma, sabiendo que el Señor sabendo que o Senhor está con nosotros, está conosco, que la tierra tiemble, não importa que a terra trema, sabiendo que hay un terremoto sabendo que existe um grande terremoto profetizado que profetizado destruirá que destruirá California a Califórnia y que estremecerá el mundo e entero. que estremecerá o mundo inteiro. Entonces, Então, nuestra fe tiene a nossa fé tem que estar bem ancorada em Cristo, estando firme estando firmes e dentro do reino de Cristo, de Cristo, nuestro Salvador, o nosso Salvador, que é o único reino inabalável. y siguiendo las enseñanzas E seguindo os ensinamentos bíblicos y tomando y todas las precauciones, tomando todas as y precauções estando e estando adiestrados treinados para casos de terremotos. de terremotos, Por algún tiempo de terremotos, para algum tempo de terremotos e maremotos. Assim está profetizado, e Deus vai estremecer a terra e também os céus. A Escritura diz, que nós lemos no princípio, em Hebreus capítulo 12, versículos 25 ao 29. tenemos que ser realistas Temos que ser y realistas saber e saber que hay un terremoto profetizado que há um terremoto profetizado, del cual el Espíritu Santo do qual o Espírito Santo profetizou através do reverendo William Branham, e que a ciência, os cientistas, han descubierto descobriram que Califórnia Califórnia será azotado será açoitada por um terremoto grande muito grande que la va a destruir. que vai destruí-la. El reverendo William Branham dice que se va, O reverendo William Branham disse que vai afundar. es que É que en Los Ángeles, California, em Los Angeles, Califórnia, começou a sétima era da igreja, en el año no ano 1906, 1906, la edad a era pentecostal. pentecostal. Y este derramamiento del Espíritu E este Santo derramamento do Espírito Santo na rua Azusa, em Los Angeles, Califórnia, impactó también impactou também a Chile. ao Chile. Ahí hubo un derramamiento del Espíritu Houve aí um derramamento do Espírito Santo também no Chile, naqueles dias ou naquele mesmo dia. Tem que se verificar se foi no mesmo dia ou se foi naqueles dias. toda cosa que ocurre Também toda coisa que acontecer en California, na Califórnia, en el estado de California, no estado da Califórnia, vai impactar toda toda a América Latina. porque cada edad, Porque cada era tem um território aonde cada edad. cada era se Y cumpre. la séptima edad del E a sétima era da igreja se cumpriu na América do Norte. y la edad de corona E a era de coroa, a era de ouro da igreja, corresponde à América Latina e o Caribe. así es que Assim que es lo más seguro o mais certo é que, el juicio quando cair o juízo divino sobre Norteamérica, a América do Norte, sobre todos los que rechazaron a Cristo sobre como todos os Salvador, que rejeitaram a Cristo como o Salvador, también ahí também comienza el aí comece o juízo divino sobre sobre la América Latina y el a América Latina e o Caribe,
sobre todos aqueles que rejeitaram a Cristo como único e suficiente Salvador, e, consequentemente, o juízo divino sobre o rei das trevas inicie desta forma, neste tempo final, e nestes dias, porquanto a ressurreição, e para a ressurreição acontecerá um terremoto, este pode ser o terremoto, é o mais certo, para a ressurreição dos mortos em Cristo, porque quando Cristo ressuscitou e ressuscitaram com ele os santos do Antigo Testamento, também houve um terremoto. Mas não se preocupe pelo terremoto. Este será o tempo. Também, não somente para a ressurreição dos mortos em Cristo, senão para a transformação dos vivos crentes em Cristo. Como acontecerá a transformação? Será todos de uma mesma vez ou um mesmo dia? Ou será de forma gradual? Quando nós vamos saber isso? Nós vamos saber quando formos transformados. E estaremos falando de todas essas coisas, de todos estes temas, na tenda catedral. Estará sendo falado de todos esses temas. Estará sendo falado sobre o livro da vida do Cordeiro. Estará se falando sobre os 7 selos. Também estará se falando do 7º selo. Aí será aberto o 7º selo neste tempo. Será aberto também. Todo o mistério será completamente aberto. Ou seja, se estará pregando com relação às 7 trombetas e das 7 taças com as 7 pragas finais. De tudo isso se estará falando nas atividades da grande tenda catedral, para o tempo em que essa grande tenda catedral for levantada e seja dedicada a Deus. O reino das trevas, conforme as profecias bíblicas, será destruído. Daniel capítulo 2. A pedra não cortada por mãos. Na segunda vinda de Cristo, na sua vinda, vem e o reino das trevas, nos pés de ferro e de barro cozidos, serão esmiuçados. Ou seja, o reino das trevas terá chegado ao seu fim, para dar lugar ao reino de Cristo, do Messias, ao qual são entregados por Deus. Ao ser entregue o livro selado com 7 selos, é dado o título de propriedade dos céus e da terra, e então reclama o reino, reclama o trono de Davi, reclama o reino de Davi e reclama tudo o que ele redimiu com o seu sangue precioso. Também reclama este planeta Terra, aonde estabelecerá o reino. E aí eu estarei. Quem mais? Cada um de vocês também. Portanto, ao termos e tendo recebido um reino inabalável, sirvamos a Deus, através de Cristo, com gratidão, com agradecimento, pela bênção e o privilégio de receber este reino e de estar no reino do Messias, no reino de Cristo, o nosso Salvador. Cristo disse: não temais manada pequena, porque o Pai lhe agradou dar-vos o reino. E agora, na leitura que tivemos
de 1 Tesalonicenses, que não terminamos, de 1 de Tessalonicenses, a qual não terminamos, diz: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão, porque todos sois filhos de luz, filhos do dia, não somos da noite, nem das trevas. Os crentes em Cristo não são do reino das trevas, não são do reino do príncipe das trevas, do maligno, senão que são do reino de luz, do reino de Cristo, nosso Salvador, porque Ele nos trasladou ao seu reino. Colossenses capítulo 1, versículo 13 diz: o qual nos livrou da potestade das trevas e nos trasladou ao reino do seu amado Filho, em quem temos redenção pelo seu sangue, o perdão de pecados. Vem, Ele nos livrou, Ele nos libertou da potestade das trevas do poder do reino do maligno, do reino das trevas. No segundo Êxodo, e nos colocou, Cristo nos colocou no seu reino. Isto é uma obra de Deus, no segundo Êxodo, e nos colocará fisicamente também no seu reino físico, quando Ele estabelecer neste planeta Terra. Nos colocará aí com vida eterna física, com corpos glorificados. Já temos o reino na esfera espiritual. E do que não se vê, é feito daquilo que se há de ver. Porque o que se vê é feito daquilo que não se vê. Diz Hebreus capítulo 11, versículo 1 ao 3. Assim que os crentes em Cristo estiveram recebendo o quê? Um reino inabalável. Não importa quantos terremotos e maremotos apareçam e quantas guerras atômicas apareçam, recebemos um reino que não pode ser destruído por uma guerra, não pode ser destruído por uma bomba atômica, não pode ser destruído por um terremoto, não pode ser destruído por um tsunami, nada disso pode destruir o reino inabalável do nosso amado Senhor Jesus Cristo, ao qual todos os crentes em Cristo pertencem, membros do corpo místico de Cristo, o qual está na esfera espiritual. Este reino está na esfera espiritual. Não tem mais manada pequena, porque o Pai agradou lhes dar o reino. Se houver alguma pessoa que todavia não entrou no reino de Cristo, através de escutar a pregação do Evangelho de Cristo, a fé de Cristo nascer na sua alma e recebê-lo como único e suficiente Salvador e ser batizado em água no seu nome, e Cristo batizar com o Espírito Santo e fogo e produzir na pessoa o novo nascimento, pode fazê-lo nesses momentos e estaremos orando por você, para o que pode passar à frente. E se está em outra nação, pode passar à frente na igreja na qual você está, para que fique incluído na oração que estaremos fazendo por todos os que estão recebendo a Cristo como único e suficiente Salvador. É um assunto de vida eterna receber a Cristo como único e suficiente Salvador. O mais importante é a vida. E se a vida física é importante, quanto mais a vida eterna que Cristo nos dá, ao recebê-lo como único e suficiente Salvador. Ele disse: as minhas ovelhas
ouvem minha voz me siguen. e me seguem, Y yo e eu las conozco as conheço, y yo les doy e eu lhes dou vida eterna. vida eterna. Es Cristo el que nos da É Cristo que nos dá la vida eterna. a vida eterna, Porque lo recibimos porque o recebemos como único e suficiente Salvador. Ao escutar a pregação do seu Evangelho, a fé de Cristo nascer na nossa alma. es la fe de Cristo. É a fé de Cristo. Fe humana, Não é fé humana, senão a fé de Cristo nasce em nós. en las demás naciones pueden Nas demais nações podem continuar vindo aos pés de Cristo, e as crianças de 10 anos em diante também podem continuar vindo Salvador. aos pés de Cristo, o nosso Salvador. Vida eterna. Vida eterna Lo que el alma é o que a alma de toda pessoa deseja. Por eso es que cada persona Por isso é que cada pessoa come, come, trabaja, trabalha, come, duerme dorme y sigue e segue trabajando, trabalhando, comiendo comendo y durmiendo e dormindo para poder para continuar viviendo. poder continuar vivendo. Toda persona Toda pessoa quiere vivir quer viver y tiene la oportunidad de e obtener tem también a oportunidade de também obter a vida eterna através de Cristo, Salvador. o nosso Salvador. El que come mi carne y O bebe que mi come a sangre, minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna. dice Cristo, Cristo disse, es vida eterna é vida eterna recibir a Cristo como Salvador, receber a Cristo como o Salvador, recibirlo como recebê-lo como el sacrificio de expiación o por sacrifício de nuestros expiação pecados. pelos nossos pecados. Vamos a estar puestos Vamos aquí estar de para pé orar por para orar pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo, nosso Salvador Salvador, en esta nesta ocasión. ocasião. El que no nazca O que não nascer da água e do Espírito não pode entrar al reino ao reino de Deus. Cristo disse a Nicodemos, em São João capítulo 3, versículo 1 ao 6. y nuestro tema ha sido E o nosso tema tem sido recebendo um reino inabalável, entramos ao qual entramos con vida com vida eterna. eterna. Ya vimos la forma de Já entrar vimos a forma para entrar ao reino de Cristo nuestro de Cristo, Salvador. o nosso Salvador. Vamos ya a orar para personas Já vamos orar de para as Cristo pessoas que vieram aos pés de Cristo presentes e estão presentes também en otras e que estão naciones. em outras nações. Con nuestros ojos cerrados y nuestras manos levantadas a Cristo al cielo, Com os nossos olhos fechados e as nossas mãos levantadas ao céu a Cristo. Señor, Senhor, Dios eterno, Padre celestial, Deus eterno, Pai celestial, vengo a ti eu venho a Ti con todas las com todas as pessoas que escutaram predicado o Evangelho de y lo Cristo han recibido como pregado único e o suficiente receberam como único e suficiente Salvador. Eu te rogo, lhes receba no Teu reino Salvador, y les dé e lhes dê vida eterna vida eterna de Cristo, através de Cristo, o nosso Salvador. en nombre del Señor No nome do Senhor Jesus Cristo, eu te rogo. Y ahora repiten conmigo E agora, repitam comigo esta oración. esta oração. Los que han venido a los pies Os que vieram aos pés de Cristo nesses momentos para recibir para receber a Cristo a Cristo como único como único y suficiente e Salvador. suficiente Salvador. Repitan conmigo, Repitam comigo, Señor, Senhor Jesucristo. Jesus Cristo. Escuché la predicación Escutei a pregação do Teu y Evangelho. nació tu fe. Nasceu a Tua fé no meu coração. Creo en ti con toda mi alma. Creio em Ti com toda a minha alma. Creo en tu primera venida. Creio na Tua Creo en tu primeira muerte vinda. del Calvario E creio na Tua morte na cruz do Calvário y suficiente Salvador. como único e suficiente Salvador.
reconozco que soy pecador, Reconheço que sou pecador e eu te rogo, perdones mis pecados, perdoe meus pecados e com o teu sangue limpies de todo me pecado, limpe de todo me pecado bautices con Espíritu e me Santo, batize com Espírito Santo e fogo produzcas en mí, e produza em mim o novo nascimento, reconociendo que no hay otro reconhecendo que não há outro nome debaixo do céu dado aos homens te ruego se haga una realidad em que podemos ser salvos. Eu te rogo, que ganaste para mí faça uma realidade a salvação que ganhaste para mim na cruz do Calvário. Eu te rogo, eterno y glorioso no teu nome eterno e glorioso, Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Amém. Con nuestra mano Com as nossas mãos levantadas a Cristo ao céu, todos dizemos: o sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. O sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. O sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. Amém. Cristo lhes recebeu no seu reino, perdoou os vossos pecados e com o seu sangue lhes limpou de todo pecado, porque vocês o receberam como vosso único e suficiente Salvador. por lo cual ustedes me dirán, Pelo que vocês me dirão: eu quero ser batizado em água no nome do Senhor Jesus Cristo, o mais rápido possível, porque Ele disse: o que crer e for batizado será salvo, mas o que não crê será condenado. será condenado. Cuando Quando me pueden bautizar? podem me batizar? La pregunta É a pergunta do profundo do vosso coração. por cuanto ustedes Porquanto vocês creram em Cristo de todo o coração, bem podem ser batizados, e que Cristo lhes batize com o Espírito Santo e fogo, luego que ustedes sean assim que vocês forem batizados em água, no nome do Senhor, e produzam em vocês el nuevo nacimiento. o novo nascimento. El agua A água en el bautismo no batismo não tira los pecados. os pecados, é o sangue de Cristo o que nos limpa de todo pecado. El bautismo O batismo em água es tipológico. é tipológico, Es la semejanza é a semelhança da morte, sepultura sepultamento e ressurreição de Cristo. Cuando la persona Quando a pessoa recibe a Cristo recebe a Cristo como Salvador, muere morre al mundo. para o mundo. E quando o ministro o submerge nas águas batismais, tipologicamente, simbolicamente, está sendo sepultado. E quando levanta das águas batismais, está ressuscitando a uma nova vida, a vida eterna com Cristo no seu reino eterno. Por isso, no batismo em água, nos identificamos com Cristo na sua morte, sepultamento e ressurreição. Pelo que, conscientes do significado do batismo em água, no nome do Senhor, bem podem ser batizados, e que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo, e produza em vocês o novo nascimento, e assim entrem ao reino inabalável de Cristo, o nosso Salvador, e assim tenham garantida a vida eterna com Cristo no seu reino eterno. Para mim foi um grande privilégio estar com vocês nesta ocasião. Nos veremos no próximo domingo, se Deus quiser. E orem muito pelas atividades desta semana que começa hoje, domingo, porque no sábado também há atividade na qual lhes anunciará o reverendo José Benjamin Pérez, e o domingo também. Assim é que sábado e domingo, se Deus quiser, que estarei com vocês. Que Deus os abençoe e lhes guarde a todos. Continuem passando uma tarde feliz.
cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador, sabendo que hemos recibido un que recebemos um reino inconmovible. inabalável. Estamos dentro Estamos dentro de ese reino, deste reino, o reino Cristo, de Cristo, o nosso Salvador. Salvador. Que Dios Que Deus les bendiga, lhes abençoe e lhes guarde a todos os presentes e a todos que estão em outras nações. Os que estão em outras nações também podem ser batizados nesses momentos. Os que receberam a Cristo como Salvador, en estos momentos, nesses momentos. E los que están os que estão aqui también. também. Dejo el ministro Eu deixo o ministro Reverendo José José Benjamin Pérez para que lhes indique como fazer para serem batizados. E em cada país eu deixo o ministro correspondente para que faça da mesma maneira. Que Deus abençoe e lhes guarde a todos. Gracias, nuestro Padre Celestial, por su palabra. Estaremos sentaditos mientras